Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Eu vou contar até 3 e você vai declarar o tema desta palavra. É 1, é 2, é 3. Mais uma vez como profeta, 1, 2, 3. Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui, para dizer que não é tempo de parar de lutar, mas é tempo de lutar com as armas certas para a glória de Deus. Diga comigo, glória a Deus. Levante as suas mãos, vamos adorar o Senhor com essa canção. Você pode fazer isso, mesmo sentado? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Vai, declare, vai. Ele é Deus. Levante as suas mãos, declare. Se curado eu for, Ele é Deus. Sim. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Glória a Deus. Quando o Espírito te visitar, você abre a boca. Estamos alinhados. Quem gostou do Samuel, diga glória a Deus. Você está com moral aqui, querido. Coisa linda. Estou recebendo também essa jovem. Fica de pé, por favor. A esposa desse vaso. Você pode aplaudir o Senhor na vida dessa guerreira. Do lado de um homem de Deus sempre tem uma mulher de Deus. Parabéns, tá? Glória a Deus. Me dê tua atenção. Escute. A vida cristã é uma vida tomada de muitos desafios. E somente debaixo da mão de Deus, nós conseguiremos lograr êxitos sobre cada batalha e sobre a guerra a qual estamos inseridos. Paulo aqui está escrevendo não apenas a igreja de Corinto, mas também a cidade de Corinto, como também está escrevendo a mim e a você. E ele está dizendo assim: porque as armas, cristiano, da nossa milícia, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. A palavra fortaleza aqui aponta para 2 palavras. Primeiro, aponta para baluarte, e segundo, aponta para sofismas. Baluarte, eu não sei se você se lembra, no tempo medieval, estudando história, ou assistindo algum filme, você percebe no tempo dos reis e das rainhas, dos príncipes e das princesas, que haviam grandes castelos, e a torre mais alta daquele castelo era chamada de baluarte, e ali ficava concentrado sentinelas, 24 horas por dia, com o propósito de observar fora da cidade, se havia ou não a intenção ou a movimentação dos inimigos. Sofismas são mentiras embaladas e envelopadas com embalagem de verdade. O que Paulo está dizendo é, através das armas espirituais disponíveis através da palavra, eu e você iremos impedir o avanço do inimigo e a tomada dos territórios que o Senhor nos acreditou, como também toda mentira e conspiração que foi destinada contra você não irá prosperar por causa das armas que o Senhor lhe concedeu. Quantos querem ver essas armas habilitadas no seu espírito nessa noite? Levanta as suas mãos e diga bem forte: glória a Deus. Escute, em Mateus no capítulo 17, Jesus está passando, e nós temos aqui um episódio de crise acontecendo, Alexandre. O texto bíblico diz que Jesus está no monte. Diga bem forte comigo: monte. Mais forte, monte. Para não esquecer, mais forte, diga monte. Jesus está no monte, não é qualquer monte, é o monte da transfiguração.
a Bíblia diz que Jesus, ele leva 3 discípulos consigo. São 12 discípulos. 9 discípulos ficam no pé do monte. Quando de repente chega um pai de uma criança, de um garoto, de um menino. E ele diz assim: por favor, me ajude, porque o meu menino está endemoniado. A Bíblia diz que os discípulos não puderam libertá-lo. Quando Jesus ele desce do monte, Jesus olha para o garoto e diz assim: seja livre. E imediatamente o garoto foi livre. Os discípulos ficaram perplexos. E de repente eles chegaram no mestre e fizeram uma pergunta pontual dizendo: Senhor, por que não podemos libertar o garoto? E Jesus disse assim: por causa da vossa pequena fé. A arma mais importante disponibilizada espiritualmente para mim e para você vencermos as guerras e batalhas é a arma da fé. Diga comigo: a arma da fé. Coloca a mão no coração assim, por favor. Eu quero ser profético nessa noite. Diga comigo: Senhor Jesus, habilita dentro de mim a arma, mais forte, a arma da fé, para que eu possa vencer todas as guerras e batalhas. Só quem está me entendendo com a mão direita, diga glória a Deus. Escute. Em Hebreus no capítulo 11, guarde isso. No versículo 1, está escrito assim: ora, a fé é o firme firmamento das coisas que não se vê, mas que podem ser acessadas mediante uma crença. Em outras traduções, fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. João, escrevendo a primeira epístola no capítulo 5, no versículo 4, ele registra um texto que mexe comigo dizendo assim: e esta é a vitória que vence o mundo, a saber, a nossa fé. O que João está dizendo é: a fé ela vence o mundo, a fé ela vence a depressão, a fé ela vence o cansaço, a fé ela vence a enfermidade, a fé vence os vícios, a fé ela vence qualquer batalha que for colocada em teu caminho. Não tem a ver com inteligência, não tem a ver com sabedoria, não tem a ver com força, tem a ver com a fé que está sendo plantada hoje no seu espírito. João está dizendo: porque esta é a arma que vence o mundo, a nossa fé. Pastor, diga para mim o que é fé. Eu preciso entender na prática o que significa a fé. Esta palavrinha tão pequena, mas tão importante no curso da nossa história cristã. Antes de compreendermos o que é fé, precisamos antes entender o que não é fé. Fé não é positivismo. Fé não é acordar na segunda-feira depois de um culto como esse, dizendo assim: vai dar certo, vai dar certo, Samuel vai dar certo, Samuel vai dar certo, as coisas vão acontecer, acredita que vai dar certo. Isso não é fé. Fé não é uma mandinga gospel que você cruza os dedos para poder dizer: eu acredito que vai dar certo. Não, porque a fé não é o resultado do seu esforço, e sim o resultado da sua confiança em Deus. Tem gente que tem levado as palavras que Deus liberou sobre ele nos ombros. É por isso que estão cansados e sobrecarregados. A Bíblia diz que toda palavra, não é uma palavra, que sai da boca do Senhor não pode voltar vazia. É como se Deus estivesse falando: Eduardo, meu jovem, se prepara, porque eu vou te usar na nação. E eu começasse a treinar o meu homem interior, dizendo: tá bom, Senhor, então o que é que o Senhor precisa que eu faça para te ajudar, para cooperar com essa palavra? E eu começo a me preocupar dizendo: o que é que eu preciso fazer? E eu começo a perseguir a palavra que Deus liberou. E não tem a ver com perseguir a palavra, tem a ver com confiar na palavra e no autor da palavra. Muita gente está cansada e sobrecarregada porque está perseguindo a palavra. E eu quero ser profeta em dizer: você mais atrapalha a Deus do que ajuda quando faz isso. Olha o silêncio da morte. Quem está aqui, diga glória a Deus.
Em Hebreus no capítulo 11, no versículo 1, o escritor ele usa uma linguagem de construtor, preste atenção. Ele diz assim: fé é o firme fundamento. É como se ele estivesse dizendo: fé é o alicerce de toda a construção. O que ele está dizendo é: eu não posso construir nada na terra que não seja sobre o fundamento chamado fé. O problema é que nós estamos realizando múltiplas construções debaixo do fundamento da inteligência, debaixo do fundamento da sabedoria, debaixo do fundamento do network, debaixo do fundamento de uma crença religiosa. E o autor de Hebreus está dizendo: só existe um fundamento para que você construa algo, é a fé. Não existe outro fundamento que seja altamente sustentável senão o fundamento da fé. Então fé é a certeza no meio da incerteza. Fé é pisar sem chão. Fé é crer para ver. Eu vou repetir: fé não é ver para crer. Fé é crer para ver. É por isso que Paulo, apóstolo da graça, em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 13, ele diz assim: temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Eu criei, por isso falei. Paulo não está dizendo eu vi, por isso falei, porque dificilmente você vai ver se você não acreditar. O caminho da fé é um caminho que rompe com a lógica humana. Dentro da lógica eu vou ver para crer, mas dentro do reino de Deus o princípio é: eu vou crer para ver. Não vivo pela vista, não. Levanta suas mãos, vai. Eu vivo pela Deixa o Espírito Santo lavar você, vai. Deus proverá, Deus proverá. Vai, declare. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Escute, eu gosto da palavra grega, que é a representação da fé. É a palavra pistis, P-I-S-T-I-S. Pistis aqui significa no original rendição, entrega total. O problema é que nós não conseguimos, por algum problema, por alguma questão, a gente não consegue se entregar e viver o pistis. A gente não consegue se render. O que o autor está dizendo é: se você não se render, você não vai viver o que Deus te prometeu. Se você não se entregar totalmente, você não vai viver o sobrenatural. Tem gente que está esperando um milagre há 20 anos e não consegue viver. Por que não se rende? Porque ainda está relutando, está se movendo segundo o padrão humano. E eu aprendo com Paulo que nós precisamos exercer o pistis de Deus. Nós precisamos exercitar a entrega total, se nós quisermos viver o sobrenatural. Olhe para cá. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 10, no versículo 17, ele diz assim: a fé vem pelo ouvir. Diga comigo: ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Sabe, existe um problema sério, e nós precisamos passar, com a ajuda do Espírito Santo nessa noite, por um estado de reprogramação. Sabe por quê? Porque desde criança você foi treinado a exercer o sentido da visão como o sentido máximo da sua existência. Existem 5 sentidos humanos, você sabe disso, você aprendeu isso em ciência, quando você era garota e garota. Primeiro a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato. O sentido mais importante do corpo, nós sabemos que é a visão. 80% de tudo que é atraído, tudo que alcança o meu homem interior, o teu homem interior, está correlacionado à visão. Só que quando Deus decide alimentar o seu homem interior, Ele decide ignorar o sentido da visão, e Ele estabelece como sentido máximo o sentido da audição. É por isso que Ele não diz: a fé vem por aquilo que você vê, mas a fé vem por aquilo que você... Coloca a mão nos seus ouvidos aí. Declare comigo: Senhor Jesus. Mais forte: Senhor Jesus, habilita com a ajuda do Espírito Santo os meus ouvidos, a minha audição,
como sentido máximo do meu corpo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Olhe para cá. Isso é tão sério, mas tão sério, que em Gênesis no capítulo 6, no versículo 8, a Bíblia diz que Deus visita um homem chamado Noé. Olha que incrível. Deus está passeando sobre a terra, quando de repente Ele olha para um homem comum, porque Deus é especialista em treinar homens comuns para poder construir uma história poderosa. E Ele olha para Noé, e Ele decide usar Noé para poder construir o projeto mais extraordinário que aquela terra já tinha conhecido. Deus fala com Noé dizendo assim: Noé, construa uma arca. Diga comigo, construa uma arca. Mais forte, construa uma arca. Olhe para cá. Deus está falando para um homem que não tem habilidade para construir uma arca, porque ele era agricultor em um tempo medieval, onde a agricultura era exercitada através do corpo humano. Era um tempo que ele usava as mãos, era um tempo que ele usava os pés para exercer a agricultura. Não é como a agricultura moderna, é a agricultura medieval. A Bíblia diz que Deus olha para esse homem comum. Ele não é arquiteto, ele não é marceneiro, ele não é engenheiro, ele é agricultor. E a Bíblia diz que olha para ele e Deus fala com ele. Deus não mostra a arca, Deus fala sobre a arca. Sabe qual que é o nosso problema? Nós estamos esperando Deus nos mostrar aquilo que nós vamos viver. Só que Deus não é Deus que mostra coisas, Deus é Deus que fala sobre as coisas. E quando Noé entende isso, através de uma única palavra, porque a Bíblia diz que Deus só fala com Noé uma vez durante 100 anos. E aquela voz foi responsável por fazer Noé caminhar 100 anos construindo um projeto que era considerado maluco para o seu tempo. Você já parou para pensar? Nunca tinha chovido na terra, e Deus está dizendo para um homem comum: construa uma arca. Deus está entregando um projeto futurístico para um homem comum, e este homem decidiu acreditar na voz de Deus. E todas as vezes que você der crédito à voz de Deus, se prepare para viver o sobrenatural, se prepare para viver o extraordinário, se prepare para viver o incomum. Levante as suas mãos, diga comigo: Senhor Jesus. Vai com voz de profeta: Senhor Jesus, eu creio no extraordinário. Pode falar comigo. Diga bem forte: como Noé, eu vou agir segundo a sua palavra. Quem pode aplaudir bem forte ao Senhor? Hebreus capítulo 10, versículo 38. Está escrito assim: mas o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma nele não terá prazer. Perceba que o combustível do justo é a fé. Existem 4 tipos de fé na Bíblia, talvez você não sabe. O primeiro tipo de fé é a fé natural. Diga comigo: fé natural. A fé natural é aquela que todos nós temos. É aquela fé comum, é aquela fé conhecida como a fé de Noé. É a fé que eu preciso ver para crer. Perceba que ele falou assim: se eu tocar nas marcas do pulso de Jesus, eu então acreditarei. Essa é a fé natural, a fé de Tomé. A segunda fé, a fé espiritual. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, está escrito sobre os 9 dons espirituais. Um dos 9 dons é o dom da fé. Diga comigo: dom da fé. A Bíblia diz: e a outro pelo mesmo Espírito é dado o dom da fé, como também os demais dons. Esse dom da fé é chamado de fé sobrenatural. A fé sobrenatural é uma fé incomum, plantada por Deus dentro de alguns homens e também de algumas mulheres. Eu me lembro que eu convivi com a minha avó até os 7 anos de idade. E a minha avó, ela aceitou a Jesus um pouco tarde, segundo a ótica humana. Mas a minha avó, ela tinha dentro dela uma convicção que não era comum.
ela tinha dentro dela uma fé ousada, uma fé madura. A minha avó não era como aqueles cristãos que na segunda acredita que Deus é com ele, mas na quarta, depois de receber uma notícia difícil, começa a duvidar que Deus realmente disse o que falou. Não. A fé da minha avó era uma fé inabalável, era uma fé incomum. É sobre esta fé que Paulo está falando, uma fé sobrenatural, uma fé que não duvida, uma fé que acredita meio em meio às adversidades. O terceiro tipo de fé é a fé salvífica. Que fé é essa? A fé para a salvação. Em Efésios no capítulo 2, no versículo 8, está escrito assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não tem a ver com vós, é dom gratuito de Deus. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver alguém que nunca acreditou no Senhor, alguém que sempre negligenciou a palavra do alto, o evangelho, o poder de Deus, só que só teve fé um dia para poder recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Esta fé é conhecida como a fé salvífica ou fé para a salvação. O quarto e último modelo de fé é a fé como fruto do Espírito. A fé que está registrada em Gálatas no capítulo 5, no versículo 22, quando Paulo diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. A Bíblia diz que quando o Espírito veio sobre você, 1 Coríntios 3,16, ele veio como governo, e ele passou a estabelecer você como moradia. Em Atos 7,48, ele olha para um templo como esse, e ele toma uma decisão: eu não vou residir em templos feitos pelas mãos dos homens. O Espírito de Deus decidiu habitar em você, e quando ele decide habitar em você, ele planta dentro de você um fruto com 9 características, e uma dessas características é a característica da fé. Existe uma fé que é o resultado de um fruto que foi plantado dentro de você. Pastor, qual é a diferença entre a fé como dom espiritual e a fé como fruto do Espírito? A fé como fruto do Espírito, ela foi plantada em você para que você seja ativado na fé de maneira personalizada. Ela trabalha em você de maneira singular. Já a fé como dom espiritual, ela tem um propósito coletivo para que você possa operar no seio da igreja. Uma opera no individual e a outra opera no coletivo. Quem está aqui, diga bem forte, glória a Deus. Pastor, a pergunta que não quer calar: qual é o tipo de fé que eu preciso ter para poder vencer as batalhas, para poder vencer as guerras, para poder viver o sobrenatural? É aquela que as circunstâncias não abala a sua convicção no que Deus pode fazer. Essa é a fé espiritual que eu e você precisamos ter para poder viver uma virada, para poder vencer as batalhas, para poder viver o sobrenatural. A Bíblia diz que 3 jovens estão vivendo o episódio mais difícil da sua história. Um deles chama Sadraque, o outro Mesaque e o outro Abidnego. Eles não estão diante de um homem comum, eles estão diante do imperador da Babilônia, Nabucodonosor. A Bíblia diz que Nabucodonosor, ele constrói uma estátua, diga comigo, estátua. E quando ele constrói essa estátua, ele libera um decreto dizendo que a partir daquele momento, ao som da música, ao som da trombeta, todos deveriam se dobrar diante da estátua. Só que a Bíblia diz que esses 3 jovens, eles carregam uma fé que glorifica a Deus. Eles são chamados na presença do imperador, porque são os únicos que não se dobram diante da estátua. E na frente do imperador, eles dizem assim: ó Senhor, vive para sempre. Fique sabendo que nós não nos dobraremos perante a estátua. E se formos jogados na fornalha, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser nos livrar, mesmo assim, nós não nos dobraremos diante de um falso Deus. A fé espiritual
é uma fé que glorifica a Deus e que manifesta louvor ao nome do Eterno. Levanta as suas mãos, porque eu sinto que fazendo ou não fazendo, Ele é Deus que vai manifestar poder sobre a tua história. Se Deus fizer, Você pode declarar? Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Vai, declare. Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, Mais uma vez agora para abrir o céu. Levante as suas mãos e solta o leão que habita dentro de você. não adoro pelo que Ele faz. Meu Deus, é isso. Eu adoro. Enquanto pelo você que adora, Ele Deus visita a tua é. causa. Haja o que houver, sempre serás Deus. Não adoro pelo que Ele faz. Sim. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Guarde isso. A fé genuína é aquela que não se sustenta na expectativa do resultado, e sim na presença do Deus que prometeu. Tenha uma fé genuína. Quando observamos o texto de Hebreus capítulo 11, o texto que define o que é fé. Fé é a convicção, fé é a certeza. Só que no versículo 6, o mesmo escritor, ele diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna o galardoador daqueles que o buscam. Tiago, escrevendo o seu livro, no capítulo 1, no versículo 6, ele diz algo assim: peça porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é comparado às ondas do mar, impelidas e agitadas pelo vento. Não suponha que este homem e esta mulher alcançará alguma coisa da parte do Senhor. Homem de ânimo dobre. Sabe o que me impressiona aqui, pastora Márcia? Deus não está questionando a nossa fraqueza, porque Deus conhece a nossa humanidade. Deus está questionando aqui a nossa dúvida. Deus sabe que você é frágil. Deus sabe que tem dia que você está bem, mas tem dias que você não está. Isso é a sua alma gritando, a sua humanidade se manifestando, e Deus não vê problema disso. O que Deus vê problema é quando você, ao invés de fraqueza, você alimenta a dúvida, porque a dúvida questiona o caráter de Deus. E todas as vezes que você alimenta a dúvida dentro de você, ao invés de gerar Isaac, você produz Ismael. E o que o Espírito Santo está me usando para te dizer é que o tempo que começa hoje não é tempo de produzirmos Ismael, é tempo de gerarmos Isaac para a glória de Deus. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus. Fala para quem está do seu lado: é tempo de gerar Isaac. Fale mais forte. Fale mais forte. Sim, Se sim. Deus fizer, Glória a Deus. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Vai, declare, vai. Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Escute.
Você sabia que Deus habita no meio dos louvores? Você sabia que não é um ritual que estamos construindo aqui? Que quando nós adoramos o Senhor, Ele entra em causas que eu e você jamais poderíamos vencer. Então eu quero que você levante as suas mãos, você que pode. Não se sinta obrigado a nada. Nós vamos cantar o refrão dessa canção, mas agora nós vamos tocar os céus. Não adoro pelo que Ele Sim, vai. faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será. Sim, vai. Eu profetizo que nesse momento os anjos do Senhor estão visitando a tua casa. Eu declaro, a tua empresa, o teu trabalho está sendo visitado pelo Espírito de Deus. Causas da justiça estão sendo destravadas. Situações impossíveis estão se tornando possíveis pelo poder da palavra de Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, meu Deus, oh, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, mas se não dá, sempre serás Deus. você consegue senti-lo aqui? Serás Deus. Alguém consegue sentir a glória de Deus aqui? Serás Deus. Escute, alguns anos atrás eu não ia falar sobre isso, mas o Espírito Santo está gritando no meu espírito, alguém precisa ouvir. Eu estava vivendo a etapa mais difícil da minha história. Eu me lembro que eu trabalhava com meu sogro. As coisas não rompiam, não aconteciam. Eu tinha dificuldade com o aprendizado. Foi quando eu estabeleci que eu viveria debaixo de uma fé sobrenatural. Eu comecei a construir um projeto. Eu abri uma empresa, escolhi o lugar, fiz um estudo de localização do meu jeito. Fui lá para a Avenida Independência, eu não tinha dinheiro para comprar almoço. Foi quando eu desenhei um projeto lindo. Consultei fornecedores. Fiz uma planilha de custo. Analisei qual seria o investimento. Eu decidi que eu viveria aquele milagre. Eu abri um jejum de 30 dias. Eu emagreci 10 quilos. Comendo apenas bolacha de sal. E tomando água. Todos os dias eu passava horas ajoelhado, clamando a Deus por aquele milagre. Eu morava num pequeno quarto. Haviam dezenas de ratos. Não digo como ilustração. Eu só conseguia dormir envelopando o meu corpo num cobertor, travando as minhas pernas, porque elas ficavam andando em cima do meu corpo. Os ratos se movimentavam. E eu falei: Deus, eu acredito que o Senhor pode fazer algo grande na minha história. E eu comecei a clamar. Eu comecei a passar as noites em claro, orando, clamando, buscando a Deus. E eu falei: eu acredito no Deus que transfere riqueza. E eu me lembro que a quantia era considerável, era muito alta. Eu coloquei num papel e disse: Deus, eu tenho essa conta do Bradesco. Não tenho um cruzeiro sequer. Mas o Deus que transfere riquezas, Ele pode mudar a minha história. Eu morava sozinho, eu não tinha ninguém para poder cuidar de mim. Eu não tinha sequer dinheiro para pagar aluguel. Eu tinha que levantar 5 da manhã, antes da dona do quarto levantar, porque senão eu seria despejado.
E eu me lembro que eu passei 30 dias clamando, entregando tudo de mim. Eu disse: Deus, o Senhor é meu Pai. Eu estava tão fraco, que na empresa do meu sogro tinha uma moto Titan vermelha. Eu não me esqueço daquela moto. Eu tinha uma responsabilidade de colocá-la para dentro e para fora. Quando eu fui colocá-la para dentro, no final do expediente, ela caiu em cima de mim, porque eu não conseguia ter força física de segurar a moto. No 30º dia, eu entreguei o jejum no Monte do Serrinha. Eu estava convicto que Deus era comigo. Eu fui para o Bradesco. Eu entrei na fila. Haviam aproximadamente 10 pessoas. E eu comecei a glorificar Deus. Eu falei: Deus, o Senhor é Deus. Na minha conta vai estar o dinheiro. Eu vou abrir essa empresa. Eu vou me casar, vou mudar a minha sorte. Eu vou viver o sobrenatural, porque eu acredito em Ti. Uma pessoa saiu. Eu comecei a dar passos. Cada passo que eu dava, eu glorificava a Deus, exaltava a Deus, eu cantava. Eu não estava vendo ninguém dentro daquele lugar. A minha convicção era plena em Deus. Quando chegou a minha vez, eu me lembro o cartãozinho preto com vermelho. Eu enviei o cartão. Quando o extrato saiu, eu disse: glória a Deus. Não tinha nenhum real. E o Espírito de Deus me visitou. Anos mais tarde disse: filho, a fé que me glorifica é a fé que não é sustentada no resultado, que tem expectativa de receber. Ei, você quer viver o sobrenatural? Não tenha fé na fé. Não tenha fé nos resultados, tenha fé em Deus. E aprenda uma verdade: se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus da tua história. Deus não muda, Deus não perde batalha. E Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele está pronto para mudar a tua história. Só quem acredita, levanta as suas mãos e aplauda bem forte ao Senhor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, Ele sempre será Deus. Escute, estou caminhando para o final, preste atenção. Paulo agora escrevendo não aos Coríntios, mas aos Efésios, no capítulo 6, de forma específica no versículo 16. Ele diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. No tempo dos bárbaros, os bárbaros se escondiam nas matas. Eles pegavam parte de um bambu, eles faziam canudos, e eles colocavam dentro do bambu espinhos venenosos. E todas as vezes que o adversário passava, eles estavam escondidos, e eles atiravam com aqueles espinhos, e eles conseguiam neutralizar os inimigos disso. O que Paulo está dizendo é: existe uma fé viva, uma fé verdadeira, que ela é um escudo de proteção para você e para a sua família. O inimigo pode estar escondido,
ele pode estar trabalhando com o propósito de te pegar na espreita, mas esse escudo será suficiente para proteger a tua casa, para proteger os seus negócios, para proteger a tua vida, para proteger os seus filhos e para proteger tudo aquilo que leva o seu nome. Você não entendeu? O escudo vai te proteger do medo repentino, do pico da ansiedade, do medo de perder o emprego, do medo da morte, do pavor noturno, do medo de passar dificuldades. Nada nem ninguém vai tocar em você, porque o escudo da fé liberará sobre você proteção da parte de Deus. Coloca a mão assim, declara comigo: espiritualmente. Vai, declara comigo: espiritualmente eu tenho habilitado o escudo da fé, e nada, com voz de ousadia, nada pode me tocar, nem tocar tudo que leva o meu nome. Quantos estão me entendendo? Diga glória a Deus. Nada vai tocar você, nada vai tocar você. Escute, Marcos no capítulo 11, a Bíblia diz que Jesus está passando na frente de uma figueira. Diga comigo, figueira. Quando de repente ele procura um fruto, porque ele está com fome e não havia fruto nela. Jesus entende que cada planta precisa produzir segundo a sua espécie, e isso precisa ser naturalmente. Quando ele olha para a figueira e percebe que ela não está cumprindo o seu propósito, e eu estou falando em códigos, ele amaldiçoa a figueira, ele vai embora. No outro dia ele volta e ele percebe que a figueira morreu. Escute, se você aprender a confiar em Deus, os resultados que você não teve nos últimos 10 anos vão acontecer em um dia. O que Jesus está dizendo é: existe uma fé santíssima, existe uma fé sobrenatural, que é capaz de atrair resultados imediatos para a glória de Deus. Quantos querem viver de hoje para amanhã uma virada? Diga bem forte: glória a Deus. Aplauda ao Senhor, se levante em nome de Jesus. Nunca pare de lutar. Alguém pode cantar? Não baixe a guarda. Nunca pare de adorar. Coisa linda, hein? Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a pura recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a pura recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a pura recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a pura. Pastor, por que que eu não consigo vencer essa guerra? Porque você está na guerra certa, usando as ferramentas erradas. E o Espírito Santo está dizendo: hoje eu habilito a fé santíssima dentro de você, para que você possa prevalecer nessa batalha. Escute, a única forma de vivermos em 2025 o extraordinário, o sobrenatural, o escândalo da graça, é eu e você entendendo que a fé é o combustível da determinação. Eu vou repetir: a fé é o combustível da determinação. Jó disse assim, em Jó capítulo 22, versículo 28: determinando tu algum negócio, seja firme, e a luz do Senhor brilhará no teu caminho. Pastor, nos meus caminhos só existem escuridão. É porque você não entendeu que é necessário ser firme,
E você só vai conseguir ser firme através do sustento da fé, do alicerce da fé. Pastor, eu não entendi o que é ser determinado. Ser determinado é ser focado, é estabelecer um alvo. Ser determinado é planejar. Ser determinado é projetar. Eu e você precisamos nos manter determinados. Nós somos a geração mais motivada dos últimos 30 anos, mas a geração menos determinada. O que vai fazer você começar bem é a motivação, mas o que vai fazer você terminar aquilo que você começou é a determinação. O que o Espírito de Deus está me usando para te dizer é: a determinação te faz terminar. E se você quiser terminar tudo que eu coloquei na tua mão, você vai precisar se enxertar de uma fé santíssima. Você vai precisar permitir que o meu Espírito ative dentro de você uma fé sobrenatural. Determinação é o ato de permanecer firme rumo aos objetivos. É ser obstinado, é alguém que persevera, é alguém que não desiste, é alguém que se move por paixão. Não tem como ser obstinado sem fé. Não tem como ser atrevido sem fé. Não tem como viver o sobrenatural sem fé. O que o Espírito Santo está falando é: eu preciso ter lugar dentro de você, ao ponto de habilitar uma fé espiritual dentro de você. Não é uma fé natural, é uma fé espiritual. Não é uma fé que se esforça para viver o que Deus disse, é uma fé que confia naquilo que Deus falou. Não é você que vai fazer acontecer. O seu único papel é não atrapalhar aquilo que Deus disse que iria fazer sobre a tua vida. Jesus era tão determinado, mas tão determinado, que Amós, o profeta menor, ele profetiza assim dizendo: o seu rosto é semelhante à pedra, e o seu queixo semelhante à rocha. O que ele está dizendo entre linhas é: Jesus é obstinado, Jesus é determinado, Jesus é apaixonado, e por causa disso, ele foi caluniado, ele foi cuspido, ele foi chicoteado, ele foi agredido, e a Bíblia disse que nem por um momento Jesus parou. O que o Espírito está dizendo é: se eu plantar determinação por intermédio da fé dentro de você, ainda em 2025, você vai viver tudo aquilo que não viveu nos últimos anos. Quantos querem começar e terminar aquilo que começaram? Bem forte, diga glória a Deus. Ai, 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 eu sinto o Espírito se mover nesse lugar. Quantos querem viver uma virada de verdade? Quantos querem receber essa fé? Pastor, você não tem vergonha de se expor e passar vergonha, não? Minha esposa sabe, eu não tenho juízo nesse ponto. Recebi uma ligação: pastor, meu filho levou um tiro. Pastor, meu filho levou um tiro, vem para cá. Quando eu cheguei lá, o Espírito Santo falou comigo: ora por ele. Sabe onde ele estava, pastor Rodrigo? No Hugo, naquela parte da geladeira ali, necrotério. Quando eu vou entrar, parecia no tempo de Jesus. De repente, apareceu uma multidão. Todo mundo entrou comigo. Eu olho para aquela situação e eu disse: Deus, eu tenho uma responsabilidade, liberar mas a responsabilidade de ressuscitar um morto não é minha, é tua. Só que tem um negócio: na minha honra o Senhor é honrado, e na minha vergonha o Senhor é envergonhado. Se o Senhor mandou eu orar, eu estou pronto. Eu orei por quase meia hora e nada aconteceu. Eu falei: Deus, como que o Senhor me coloca numa dessa? O Senhor mandou eu orar. Quando eu estava terminando a oração, a mãe colocou a mão no meu ombro e disse: não é a tua fé, é porque eu fiz uma oração. Enquanto você orava, eu disse: Deus, eu reconheço que ele é homem de Deus, e eu sei que o Senhor é capaz de usar ele para levantar o meu filho. Só que tem um negócio:
Se for para ressuscitar para perdição, mantém ele morto. Naquela hora eu saí dali e eu entendi que quando um homem de Deus se move acreditando no que Deus disse e não nos resultados que estão diante dos seus olhos, o sobrenatural se manifesta todos os dias. Ei, talvez você não entendeu. Eu quero ser pontual em te dizer: é tempo de correr risco com Deus. É tempo de acreditar nas palavras que Ele te disse. É tempo de permitir que Ele encha a sua aljava da sua presença e da sua convicção. Quero terminar aqui dizendo: você só tem uma vida. Você só tem uma vida. Gaste esta vida acreditando em Deus. Gaste esta vida se lançando na presença de Deus. Tem 2 anos e 3 meses que quem está comigo sabe. Nós somos imparáveis, não é porque a gente é bom, porque a gente decidiu ser honrado com Deus e ser envergonhado com Deus. Na Fortes em Cristo nós não trabalhamos por resultado, nós obedecemos a palavra que Deus disse. E todas as vezes que você obedecer a palavra que Deus falou, se prepare para viver um milagre. Quantos querem viver essa semana um milagre extraordinário? Coloca a sua mão assim, deixa eu liberar uma palavra sobre você. Eu sinto a glória de Deus descendo sobre essa casa. Espírito Santo, eu creio no poder da tua palavra. Na autoridade do nome de Jesus agora, eu libero uma palavra sobre a tua vida. Essa semana Deus vai marcar você. Pastor, o senhor não está entendendo. Você está falando um monte de coisa aí, eu não acredito em quase nada. A Bíblia diz assim: haviam 12 príncipes. Os 12 foram espiar a terra de Canaã, que representa o que Deus te prometeu. 10 decidiram dar voto de confiança à palavra. Decidiram não dar voto de confiança à palavra. 2 decidiram acreditar. Aqueles que viram a terra e não acreditaram, viram, mas não entraram. Aqueles que acreditaram, não entraram porque tinham competência, entraram porque a promessa se cumpriu. O que o Espírito Santo está dizendo é: eu vou cumprir na tua vida tudo o que eu falei. Não tem a ver com o teu esforço, não tem a ver com a tua inteligência, tem a ver com a tua confiança em mim. É tempo de confiar. Ei, é tempo de pisar sem chão. É tempo de acreditar no sobrenatural. Em 2024, você acreditou na tua competência, você acreditou no teu braço, você acreditou no teu network, mas assim diz o Senhor: em 2025, se você acreditar em mim, eu vou virar o tabuleiro da sua história. Pai, na autoridade do teu nome, nesse momento eu quero apresentar a vida de cada um dos teus filhos diante de ti. Meu Pai, em nome de Jesus, esta é uma noite de renovação, de esperança e de fé. Ninguém vai sair daqui como entrou. Sairão daqui renovados, com a aljava cheia de fé. Não é fé na fé, não é fé na igreja, não é fé no pastor, é fé em Deus. Eu declaro pelo poder da palavra de Deus, que quanto mais você confiar naquilo que Deus disse, mais se manifestará o sobrenatural na tua vida. Eu profetizo que no lugar da tua vergonha, dupla honra virá sobre você e sobre tudo que leva o teu nome. Eu declaro em nome de Jesus: Deus vai entrar na tua história, Deus vai costurar a tua história, e o sobrenatural irá se manifestar, custe o que custar. Coloca a mão no coração. Espírito Santo, não tem a ver com o que está diante dos olhos dele e dela. Tem gente aqui que tem 40 anos de cristão e nunca viveu um milagre.
Eu criei, por isso falei. Ontem eu passei numa área, pastor, 50 mil metros, junto com meu filho. Eu olhei para a área e falei para o meu filho: filho, preste atenção, essa área a gente só não compra se não for a área de Deus para nós. Meu filho falou assim: pai, nós estamos nadando na grana. Eu falei: você não tem noção, é uma área de 10 milhões. Não tem a ver com o que eu vejo, tem a ver, enquanto você ficar andando pautado no que está vendo, você nunca vai viver o sobrenatural. Quer viver coisas que você nunca viveu nos últimos 10 anos? Não alimente dúvida e acredite naquilo que Deus disse. Pastor, na segunda-feira, se nada mudar diante dos meus olhos, você não vive por vista, você vive por aquilo que Deus disse. Essa igreja nasceu 7 anos depois que Deus falou comigo. Não foi no ano que Ele falou, foi 7 anos. Sabe qual que é o esforço que eu fiz? Nenhum. Porque quem promete tem a responsabilidade de cumprir o que falou, não é quem recebeu a promessa. Você acredita nessa palavra? Coloca a mão na tua cabeça, eu quero encerrar liberando uma palavra sobre você. Senhor, eu não estou dizendo para aparecer, mas o Senhor me fez um homem de fé, e esta casa vai transbordar na fé. Eu quero declarar: homens e mulheres que não acreditavam no sobrenatural, a partir de hoje vão viver o exagero de Deus. Eu profetizo, eu estou sendo profeta, eu não estou brincando com o altar. Eu declaro na autoridade no nome de Jesus: você vai transbordar em fé, você vai viver uma fé santíssima, você vai viver uma fé que vai ativar o sobrenatural. Se prepare para viver a maior virada da sua história. Se prepare para viver o escândalo da graça. Se prepare. Eu profetizo agora: venha sobre a sua mente, venha sobre o seu corpo a fé espiritual, capaz de dizer aos montes: passa daqui para acolá. Eu declaro como profeta levantado nessa casa: hoje está sendo inaugurado um tempo de sinais e maravilhas na tua casa. Deus vai fazer coisas sobre você e através de você que você nunca imaginou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Debaixo de convicção, aplauda bem forte ao Senhor, vai. Glória a Deus.